com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E essas videoaulas, agora a gente vai tratar sobre as doenças virais, as famosas viroses, aquelas que são causadas por vírus. Nós vamos ver várias doenças que estão no nosso dia a dia aí, né, que nós vamos entender o que causa, qual é a forma de prevenção, quais são os sintomas da doença. Então, bora lá, porque é bastante doença causada por vírus. Viroses, porque essas duas viroses, muita gente confunde, acha que é a mesma coisa. E, na verdade, são vírus diferentes, né? Apesar dos sintomas serem parecidos. A gente está falando da gripe e do resfriado, né? Então, observem, a gripe, quem causa a gripe é um vírus chamado influenza. Pode ser do tipo A, pode ser do tipo B e do tipo C. E é um vírus cujo material genético é um vírus de RNA, ok? E ele é envelopado com bicamada lipídica, ok? Então, lembra lá na aula de vírus, se você não assistiu, você precisa assistir. Os vírus podem ser sem esse envelope da bicamada lipídica, ou eles podem ser envelopados, ter essa bicamada lipídica, né? Dupla camada de fosfolipídios, onde estão inseridas as proteínas, ok? Já o resfriado é causado por rinovírus, que também é de RNA, só que o rinovírus ele não possui o envelope, né? Então, é um outro tipo de vírus. O resfriado, na verdade, problemas respiratórios também podem ser causados por um vírus chamado adenovírus, uma família de vírus, né, chamados adenovírus, que são vírus de material genético de DNA. Lembra que os vírus, ou ele tem material genético de DNA, ou ele tem material genético de RNA, ok? A maioria dos vírus que causa doença nos homens é de RNA, a gente vai ver aí, ok? E como que se transmite a gripe e o resfriado? Todo mundo sabe que é através de gotículas, né? Então, por meio dessa fala, né? Por meio de espirro, por tosse, por contato direto. Então, eu tossi na minha mão, não passei álcool em gel, eu cumprimento alguém e essa pessoa leva a mão na boca inconscientemente, ela vai contrair o vírus, ok? E, como vocês sabem, né, as infecções são mais comuns onde há maior aglomeração de pessoas, ok? Tanto na gripe quanto no resfriado. Ana, então qual é a diferença, né? No resfriado, a febre é baixa ou ausente. Quase você não tem, você tem coriza, mas você não tem aquela febre, né? Agora, a gripe comum tem febre, mas essa febre geralmente chega nos 39 graus, ok? Dor de cabeça geralmente não está presente no resfriado, mas na gripe está, né? Então, observe que os sintomas da gripe são mais severos. Você tem a febre, você tem um cansaço maior, você pode ter dor de cabeça, bastante dor de cabeça, você pode ter bastante catarro, congestão nasal, ok? Então, vejam que o resfriado é muito mais leve do que a gripe, tá? Vocês vão ver que a grande maioria, sei lá, 99% das doenças causadas por vírus, as viroses, elas não têm tratamento específico. E a gente já falou disso lá na aula de vírus e na aula de bactéria. Quando a gente for ver as doenças causadas por bactéria, a grande maioria das doenças causadas por bactéria vai ter tratamento, que é o antibiótico. Como o vírus não é um ser vivo, ele não tem nem a célula, né? Não é nem formado de célula, não existem medicamentos, geralmente, não existem medicamentos específicos para os vírus, ok? Então, quando você está com uma virose, né, com gripe ou resfriado, não há tratamento específico. O que você faz? Você faz algo para aliviar o sintoma. Você toma um analgésico para tirar sua febre, né? Então, nós temos medicamentos para controle dos sintomas, né? Então, são os antigripais aí que tem no mercado. E todo ano a gente tem a vacina da gripe, né? A vacina, ela protege contra o vírus tipo A da influenza, que é o H1N1, gripe suína, né? Nós vamos falar um pouquinho dessa pandemia aí que teve há uns anos atrás, e outros tipos de vírus, ok?
Então, estudos demonstram que a vacinação pode reduzir em até 40, ou seja, metade dos números de internações por pneumonia, porque se você não tratar uma gripe, ela pode evoluir para uma pneumonia, e ela reduz em até 75% a mortalidade por complicações de gripe, ok? Então, todo ano a gente deve se vacinar contra a gripe. Por que, Ana, eu tenho que todo ano tomar a vacina da gripe? Porque o vírus da gripe, ele muta, sofre muitas mutações, o RNA dele, o DNA, né? Então, como ele sofre muitas mutações, todo ano você é vacinado pela cepa, pelo vírus que está mais circulando no momento. E aqui eu coloquei para vocês, né, algumas pandemias, né, de gripe. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, né, que durou até 2 anos, 1920. Estima-se, né, como era muito precária essas informações, né, estima-se que até 1/4 da população adquiriu a gripe espanhola e estima-se de 17 a 50 milhões de mortes, tá? Ana, por que esse número muito variado? Porque naquela época era muito difícil de ficar contabilizando as mortes, né, pela gripe. E nós tivemos outras, né, gripe asiática, gripe de Hong Kong, e eu queria que vocês vissem essa de 2009. Né? Vocês eram novinhos, mas eu lembro muito bem que eu também parei de dar aula por 2 semanas, não o ano inteiro, né? Mas a gripe A, então, que foi a gripe suína H1N1, né, infectou, confirmado pela Organização Mundial da Saúde, foi infectado 1,6 milhão de pessoas, né? Mas a estimativa é que 21% da população tenha sido contaminada pelo vírus H1N1. Essa é uma estimativa, tá? Confirmado pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 18 mil pessoas morreram, mas a estimativa é que pode ser até 575 mil pessoas morrendo da gripe A, ok? De 2009. E agora a gente vai inserir pela primeira vez, quando eu trato sobre doenças virais, a Covid-19, né? Covid, porque nós temos o coronavírus, né? Uma família de vírus do coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus, né? 19 porque surgiu em 2019, ok? Então, o coronavírus, nós vimos também na nossa aula de vírus, é um vírus de RNA. A forma de transmissão é por partículas, gotículas, né, de saliva, né, por isso que a gente precisa sempre passar álcool em gel. E, até o momento, não há tratamento específico, ok? Aqui nós temos, então, a diferença do coronavírus, né, do resfriado e da gripe. Entendam que o coronavírus não é gripe, não é resfriado. Vejam, gripe é um tipo de vírus, resfriado é outro tipo de vírus e o coronavírus é outro tipo de vírus, tá? Eu queria que vocês observassem, né, que no coronavírus é comum a febre, é comum a tosse, mas é raro o espirro, né? Os espirros são raros, as corizas, nariz entupido, essa congestão, né, é raro no Covid, ok? Eu tô gravando essa aula dia 10 de janeiro, mas eu preparei os slides no dia 25 de dezembro, sim, no Natal. E aí, a gente já passou de 200 mil mortes no Brasil, né? Aqui tem os dados do mundo e aqui do Brasil. Nós, no Brasil, representamos 9% dos casos do mundo. Então, de todos os casos de coronavírus do mundo confirmados, o Brasil tem 9%. E o número de mortes, mais ou menos isso, tá bom? Quase 11%. Lembrando que esses números já são atualizados dia a dia. Então, eu ia trocar agora para o dia de hoje, eu falei, mas toda hora você tem que atualizar esses números. Eu ia colocar aqui, explicar para vocês, né, que o coronavírus é uma família, como eu disse, né? Então, a família do coronaviridae. Ele é um vírus que já é conhecido, né? E eu tenho 2 gêneros, o alfa coronavírus e o beta. O beta coronavírus, a gente tem 3 conhecidos. O Covid-19, né, o SARS-CoV-2, que é o da pandemia atual, mas nós já tivemos outras síndromes causadas por coronavírus, que é a SARS,
que é a síndrome respiratória aguda grave, né? E a MERS, que vocês já devem ter ouvido muito falar aí nos noticiários, síndrome respiratória do Oriente Médio, tá? Então, o coronavírus, ele não é um vírus que surgiu do nada. Ele já é conhecido pela ciência e já causou duas outras pandemias pequenas, né, que nós vamos ver no próximo slide. Bom, então, a MERS, né, é a doença chamada Síndrome Respiratória do Oriente Médio, tá? Essa MERS, apesar dela ter infectado poucas pessoas, né, foram aí confirmados 2.500 casos, tiveram 861 mortes, um vírus extremamente letal, ok? Ou seja, a taxa de mortalidade da MERS foi de 34,45%. De 100 pessoas que eram infectadas, 34 pessoas morriam. Isso é uma taxa altíssima, ok? A SARS, que foi a síndrome respiratória aguda grave, a taxa de mortalidade dela já foi menor, 9, né? E foram confirmados 8.000 casos, 813 mortes. Agora eu peguei um dado atual que eu estou gravando hoje, acabei de pegar, 10 de janeiro de 2021. Nós temos até hoje no mundo, né, confirmados 90 milhões de casos, tá? E mortes quase 2 milhões. Mas observe que a taxa de mortalidade do SARS-CoV-2, que é a doença que causa, que é o vírus que causa a Covid-19, a taxa de mortalidade é baixa, né? 2%. Então, observe que em relação aos outros coronavírus, essa taxa de mortalidade é baixa. Nossa, Ana, então por que é tão preocupante? É tão preocupante porque o SARS-CoV-2, né, o vírus que causa a Covid-19, ela é extremamente contagiosa. E como ela é extremamente contagiosa, as pessoas ficam doentes muito rapidamente. E isso acaba sobrecarregando o sistema público, né? Acaba sobrecarregando as unidades de saúde, os hospitais. Então, nem todo mundo consegue ser tratado de maneira eficiente. E aí, a taxa de mortalidade sobe. Então, por que pede o isolamento, o uso do álcool em gel, o uso da máscara? Para evitar o contágio, né? E não sobrecarregar o sistema público. Mas, via de regra, a taxa de mortalidade do vírus SARS-CoV-2 é baixa, quando comparado com os outros coronavírus. Ana, e da onde surgiu, né? Da onde veio? O início do vírus, né, de todo o coronavírus, acredita-se que foi morcego, ok? Então, é um vírus que está em morcego, né? E ele pode ter intermediários, ok? No caso da doença SARS, o intermediário foi uma civeta, que é um mamífero, ok? No caso da MERS, foi o dromedário, foi o intermediário aí entre o morcego e o homem. E no caso do Covid-19, da Covid-19, até hoje, pelo que eu li, ok? Acredita-se que foi direto, né? Do morcego para o homem, ok? Então, já tiveram vários candidatos a animais intermediários, né? Que levou a doença. Mas o que se sabe até hoje é que o mais sugestivo é que tenha ido direto do morcego para o homem, ok? Esse site da saúde aqui é muito legal, né? As verdadeiras origens do coronavírus. Vale a pena vocês acessarem e lerem, beleza? E agora a gente vai para a catapora, né? Vocês devem ter algum conhecido, se vocês já não tiveram, né? Algum conhecido já teve. A catapora também é chamada de varicela, a mesma coisa. O vírus que causa é a varicela zoster, que é a família do vírus da herpes. Quem tem herpes, nós vamos falar também da herpes, ok? Então, é o primo da herpes labial. É um vírus de DNA, tá? A catapora, ela forma essas bolinhas são ricas em vírus, altamente contagiosas, então a forma de transmissão é com o contato do líquido da bolha ou por meio da tosse e do espirro. Um remédio que é um antiviral, que chama ciclovir, que também é usado na herpes, ele tem bons resultados com a catapora, ok? Quais são os sintomas? Manchas vermelhas, bolhas no corpo, mal-estar, cansaço, febre,
né? Perda de apetite e dor de cabeça. Lembrando que os sintomas começam depois de 10 dias. Então, se seu irmãozinho, você pegou catapora, você adquiriu isso há 10 dias atrás, tá? E o bom é que tem a vacina, né? Por isso que hoje não é comum a gente ver crianças com catapora, né? Porque se a criança está com catapora, de duas, uma, ou ela não conseguiu ser imunizada pela vacina, porque existe uma porcentagem, né? Não é 100% eficiente, ou ela não tomou a vacina. A cachumba, né, ela é causada por um vírus RNA envelopado, então tem aquela bicamada lipídica, né, da família do paramyxovírus, ok? Mais uma vez, da mesma forma que a gripe, que o resfriado, que a catapora é por gotículas de respiração, né? Por tosse, por espirro, por essa saliva da gente, tá? Cuspi aqui, né? Saliva, relei, pus na boca também. Então, toque com uma superfície contaminada. Cobertor, maçaneta, beijo, bebida compartilhada. Ah, me dá o seu copo. Se a pessoa está carregando o vírus da cachumba e você não vacinou, balbal, você pode pegar cachumba, tá bom? Como a maioria das doenças virais, não há tratamento específico, ok? Apenas para alívio dos sintomas, como o anti-inflamatório. O que é a cachumba, né? Então, a pessoa, ela fica bem gordinha, geralmente de um dos lados. Na verdade, a cachumba nada mais, nada menos é que o aumento da glândula salivar. Então, nós temos a glândula parótida, salivar, a sublingual e a submandibular, né? Então, quando a glândula salivar ela fica com vírus, com o paramyxovírus, então ela tem essa inflamação, ok? Então, nós temos dor de cabeça, calafrio, febre, dor ao mastigar e engolir, principalmente o aumento das glândulas salivares fazendo o rosto inchar, ok? Nós temos a vacina no SUS, a tríplice viral, que tem a cachumba aqui, a rubéola e o sarampo, que nós vamos falar, ou a tetraviral, que inclui também a nossa amiga catapora. Para finalizar esse bloco de doenças virais, das viroses, a gente vai falar da dengue, uma doença muito comum, eu diria que uma das viroses mais comuns aqui na nossa região, né? A dengue, ela tem 5 tipos, né? Ela é causada por um vírus da família da arbovírus, né? Arboviroses, mas no Brasil existem 4 tipos de dengue, né? Que é dengue 1, 2, 3 e 4 e é um vírus de RNA, tá? Diferentemente do que a gente estava vendo, que era por gotículas, a dengue ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então a gente fala que o mosquito Aedes é o vetor da doença. É esse aqui todo listradinho, né? Vejam que só a fêmea pica, tá bom? É hematófago. O que é hematófago? Ela se alimenta de sangue, do nosso sangue. Ana, por que ela precisa se alimentar do nosso sangue? Porque a postura dos ovos, a maturação dos ovos, dos filhotinhos dela, ela só consegue na presença do nosso sangue. Então, por isso que ela precisa ingerir o nosso sangue, ok? Bom, aqui eu achei bem interessante, né? Essa aqui é uma célula nossa. E essas setinhas aqui, ó, acreditem ou não, estão mostrando aonde o vírus da dengue está entrando nas nossas células, ok? Como vocês também sabem, a gente não tem tratamento específico para dengue, né? Apenas medicamentos para aliviar o sintoma. E quais são os sintomas? Febre alta, enjoo, vômito, mal-estar, dor abdominal, mancha vermelha, bem característica, né? A gente aperta o braço, né? Fica aquele halo branco, né? Dor de cabeça e no fundo dos olhos. Vejam só, Ana, então como que eu vou prevenir? Todas essas doenças, até que a hora que a gente viu, se a doença ela é transmitida por gotícula de saliva, o que você tem que fazer? Usar máscara, usar álcool em gel para limpar a mão. Agora, se a doença ela é causada por um mosquito, por um inseto, o que eu tenho que fazer? Evitar a proliferação do inseto. E como que eu evito a proliferação? Não deixando, por exemplo, água parada. Porque a larva, o ovinho dele para virar larva, se desenvolve em água parada. Então vejam que sempre a forma de transmissão da doença está atrelado à medida de você evitar ela, ok? Bom,
Junto com o Aedes aegypti, né, o mosquito, a fêmea, ela não só transmite a dengue, mas outros dois arbovírus, que é o Zika V e o Chick V, que é a chikungunya, que causa a doença da chikungunya e a doença da Zika. Então, vejam, o mesmo vetor, a fêmea, do gênero Aedes aegypti, principalmente, mas tem uma outra espécie, que é o Aedes albopictus, tá? Eles causam 3 doenças diferentes. Mais uma vez, é o mesmo vetor, o mesmo inseto, que ele pode carregar 3 vírus diferentes, que vão causar 3 doenças diferentes. Com certeza, a mais letal, que causa mais mortes, é a dengue, ok? Mas a gente viu há alguns anos aí a quantidade, né, de bebês que nasceram com microcefalia por causa da Zika, ok? E aqui eu coloquei para vocês os principais sintomas, né? Febre, dor na articulação, que é bem característico, e comparando as 3 doenças. Em relação ao sintoma, é muito difícil diferenciar se é dengue, chikungunya e zika, tá? Para a gente saber realmente se a gente está com dengue, chikungunya ou zika, teria que fazer testes, por exemplo, de PCR, que é o que está sendo feito com a Covid-19, ok? Então, se vocês quiserem parem o vídeo, deem uma olhadinha aí na diferença dos sintomas. A gente vai ficando por aqui, né? Nós vimos algumas doenças e, para não ficar comprido o vídeo, eu volto com a febre amarela. Um beijo e até daqui a pouco.